canal que mete o ferrão sem dó. Antes de mais nada, minhas condolências às mais de 800 mil famílias brasileiras assassinadas somente durante os 16 anos de PT de Lula e Dilma. Eles foram esquecidos pelos comunistas, mas eu não esqueci. E esse país não pode passar a imagem para o exterior que nós somos incivilizados, que nós matamos quem defende a Amazônia. Quando Lula diz que esse país não pode passar a imagem para o exterior, que somos incivilizados, que nós matamos, ele está acusando o presidente Bolsonaro e todos os 80 milhões de brasileiros que vão continuar votando no presidente Bolsonaro. Ele está nos chamando de assassinos. Vou voltar ao início do vídeo para a gente poder prestar mais atenção sobre esse momento. Vamos lá. E esse país não pode passar a imagem para o exterior que nós somos incivilizados, que nós matamos quem defende a Amazônia, que nós matamos quem defende os indígenas, que nós defendemos, que eles matam porque as pessoas defendem. Mas vamos então falar sobre a tragédia, sobre imagens para o exterior. Vamos falar sobre a herança trágica do PT. Lula aparelha o STF com a colocação do Edson Fachin. Indicado por Temer, Alexandre de Moraes se infiltra no STF e se torna presidente do TSE. Lula e Fidel Castro, criadores do Foro de São Paulo, ligações com as Farc e com o PCC do narcotráfico. Alexandre suspeito de ligação com o PCC. Cabuloso. O contador João Muniz Leite suspeito de lavagem de dinheiro para o PCC. Lulinha e o contador operam no mesmo prédio. Tudo muito cabuloso. Agora sim vamos falar sobre tragédia. O que é realmente uma tragédia no Brasil? Vamos falar sobre o Amazonas, sobre os ambientalistas que se depararam com a herança do PT, que o PT deixou e por isso foram assassinados, sobre as verdadeiras causas dessa tragédia. Vamos falar sobre índios viciados em drogas, na cachaça e colaborando para o roubo do garimpo clandestino por ONGs estrangeiras, índios que se tornaram mulas de drogas do narcotráfico que sustentou por mais de décadas o PT do Lula que quer voltar para fazer o quê? Aquela região onde o jornalista e o indigenista foram massacrados pela herança do PT, deixada pelo PT, deixada pelo Lula, que permitiu o narcotráfico, principalmente naquela área. Vamos falar sim das tragédias que os jornais internacionais, inclusive os jornais nacionais, nunca mencionaram e não mencionarão. No governo do Lula, mais de 800 mil pessoas foram assassinadas. El Foro de Sao Paulo es la sede y el puesto de mando del comunismo, del narcotráfico y del crimen organizado, fundado por Castro y por Lula. En este momento, el Foro de Sao Paulo tiene una estructura criminal. El Foro de Sao Paulo y todos los que están alrededor del Foro de Sao Paulo y que se anteponen a las ideas de libertad y a la prosperidad de las personas, vive de la criminalidad, del tráfico de armas, del tráfico de personas, del tráfico de droga. Possui 123 partidos membros em 27 países. Uma tragédia macabra que os mandantes e os jagunços executores têm de ser punidos severamente. Mas me responde aí nos comentários, por que o Dom Phillips, o jornalista, e o Bruno Pereira são mais importantes que 800 mil pessoas que foram assassinadas no governo Lula? Me responde aí nos comentários por quê? Por que eles são mais importantes? Me responde aí se o saltitante apareceu com a fotografia de 800 mil pessoas que foram assassinadas nos governos, durante os governos de esquerda.
O Randolfo Rodrigues, com aquela demagogia idiota, me responde aí, porque esse crime é mais importante de se condenar do que o narcotráfico deixado de herança pelo PT, que sustentou o PT e o Lula. Veja essa matéria do Jornal do Estado de São Paulo. Deixa o link aí abaixo para o seu acesso. Reportagem no Estadão. O Estadão e vários jornais informaram que a Polícia Federal descobriu uma base das Farc no Brasil. A guerrilha colombiana não só tem violado sistematicamente a fronteira Colômbia-Brasil, como tem utilizado o território brasileiro para os seus negócios, especialmente o narcotráfico. A conclusão faz parte do relatório final da investigação que levou à prisão de José Samuel Sanches, vulgo Tatareto, apontado pela Polícia Federal como integrante da Comissão de Logística e Finanças da primeira frente das Farc, que é um dos mais importantes destacamentos da guerrilha colombiana. Mas de quem é a culpa, a verdadeira culpa dos assassinatos tanto da ambientalista americana Dorothy Stang, assassinada a tiros, como agora também desses dois ambientalistas, o Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips? O governo do Lula nada fez para impedir o assassinato de 800 mil pessoas. Só que aí ele não dançou, e se dançou não o fez em público. Mas que cinismo, demagogo porco! Viu a festa que ele faz em cima dos dois pobres cadáveres assassinados, provavelmente a mando de alguém? Será que foi o mesmo que mandou assassinar o Celso Daniel? Será que foi o mesmo mandante que enviou o jagunço Adélio, que atentou contra a vida do presidente Bolsonaro? O Lula comemora a desgraça, a tragédia. O Lula é um verme que come a carniça dos cadáveres, que festeja e que festeja. Por mim, você pode parar de assistir esse vídeo por aqui mesmo. E lhe agradeço se você puder compartilhar esse vídeo nessa luta de contra-terrorismo às brigadas cagadas digitais. Mas será bom se você continuar aqui comigo, porque agora vou te explicar quem é o Lula Verme. O teatro da miséria e da mentira é o grande show do Lula. Ele surfou na onda que nem sequer era dele. O Lula surfou numa boa época de boa economia internacional e que o FHC deu sorte e arrumou a economia brasileira. Mas o verme Lula é uma tênia. Você sabe o que é uma tênia, sabe não? Também conhecida, a tênia também conhecida como solitária. Ela cresce no seu intestino e chega a 12 metros de comprimento. Ela suga todo o seu alimento, te deixando anêmico e à beira da morte se não tratar. Isso é o Lula, uma tênia. Só que não é solitária, não tem nada de solitário. Ele está muito bem seguido por gente podre como ele, embora nem todos. Viu, Regina? O Lula, esse verme de carniça, ganhou a eleição em 2004 e surfou na sorte do sucesso internacional do momento e das boas contas que o FHC as deixou arrumadas de presente para o verme, depois do desastre do plano cruzado do Collor, lembra? Mas como todo verme, ele infestou com seus ovos de podridão e os alojou, os ovos, na carne do povo brasileiro e foi minhocando, vermeando, comendo, sugando sua carne, lambendo suas vísceras, lambendo seu intestino até apodrecer a economia do Brasil e jogar o que restou das suas entranhas num abismo que, graças a Deus, você nos salvou. Sim, você nos salvou. Sabe como? Com o impeachment da Dilma. Nossa carne estava tão podre pelo toque deles que já fedia tanto que até mesmo eles nos agradeceram por derrubar a lombriga Dilma. Essa é a verdade. Entenda, o Lula não é um Lula. O Lula é uma célula de um verme nojento que se infiltra, que se encalacra no corpo de empresários e os hipnotiza com a ganância. E assim os corrompe com o canto grotesco de uma sereia leprosa. Ah, esse verme!
O Lula suga os empresários com as promessas de um império de riquezas, até que cumpre essas promessas, entregando as suas vísceras, as suas entranhas escravizadas com o seu sangue de trabalho, do suor do seu trabalho, no plano do faz de conta comunismo, para encantar serpentes e artistas ingênuos. Mas para você, não riquezas, para o seu show de bunda bonita da Anitta Bobita. O império das riquezas, das mordomias, da vida maravilhosa, castelos, para eles. Para você, o show da Anitta. E o trouxa ainda tem que pagar. E nem de graça é. O Lula odeia a classe média. Sabe por quê? Porque ela fala, assim como eu, que estou falando agora, e é por isso que ele quer me calar, nos controlar, a todos nós. Porque nós temos o poder da cidadania, do discernimento, e não dependemos do Estado. A esquerda quer uma massa pobre, desinformada e totalmente dependente do crack estatal controlado pelo governo. Mas nós não somos esses noias. Nós não nos calaremos. Nós não caímos nessa conversa fiada do Fachin, do Xandão, dos 9 urubus. Eles sim querem a ditadura do proletariado. É isso que significa ser controlado por eles, por essa ditadura do proletariado. Mas porque não aceitamos ser escravizados, isso provoca raiva. Essa é a origem do ódio deles. É o único canal que mete o ferrão sem dó.